Ok. Bom, antes da gente começar, vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o alimento. Queremos te agradecer em especial, Pai, porque o Senhor fez a energia retornar, Senhor. Tu sabes que esse assunto, Pai, é muito difícil e é um assunto que nós precisamos, Senhor, ler os textos e que nós precisamos acompanhar juntos. O Senhor permitiu que a energia estivesse de volta para que a gente pudesse fazer isso, Senhor. É difícil não porque o Senhor tornou as coisas difíceis, mas a nossa mente, Pai, com tanta degeneração pelo pecado, nós somos fracos, Senhor, e reconhecemos isso, Senhor. Mas agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós clamamos ao Senhor nesse momento que o Espírito Santo, Senhor, seja derramado mais uma vez sobre o teu povo para a iluminação do seu conhecimento em nossa mente, Senhor. Que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, nos dê atenção. Não permita, Senhor, que nenhum mosquito consiga tirar a nossa atenção. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, o assunto desse momento, nessa parte 1 dessa palestra que nós iremos falar, é o selamento ou o selo do Deus vivo. Então, nós vamos tratar desse assunto nesse momento. E eu peço que você já esteja com sua canetinha aí para anotar as coisas direitinho. E nós vamos abrir a palavra de Deus. Então, vamos abrir nossa Bíblia juntos aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos detalhar ao máximo pela graça de nosso Senhor Jesus. E nós vamos começar com uma coisa muito interessante, aqui no capítulo 7. E no capítulo 14 depois, né? Diz assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, já de início, queridos, nós temos algumas coisas que são extremamente importantes da gente entender. Primeira pergunta que nós temos que fazer aqui: esse anjo aqui é um anjo literal ou é um anjo simbólico? Quando a gente vê, então, veja que a Bíblia disse que havia um anjo que ele subiu do lado do sol nascente e ele carregava na mão o quê? O selo do Deus vivo. Isso é importante. Nós vamos ler juntos aqui, para a gente poder entender. Veja só, veja que nós vamos pegar até os mínimos detalhes dessa profecia. Por quê? Porque tem coisas que a gente precisa realmente entender, você tem que bater o olho e entender, porque você foi chamado para levar isso para o mundo, amém? Amém. Então olha só, veja, havemos de comparecer, Testemunhos Seletos, volume 2, página 411, havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé, e os jovens devem compreender essas coisas, devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre. Essas coisas dizem respeito ao nosso bem-estar eterno, e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Então, as coisas do final do tempo da graça, nós precisamos compreender. Os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente de acontecimentos que Ele ordenou. Preste atenção, quem se coloca sob a direção de Deus, vai compreender tudo dos acontecimentos finais que Ele ordenou. Amém por isso, né? Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Então, Apocalipse 7 diz respeito ao tempo que a gente está vivendo?
Então, cada detalhe ali, nós devemos comer esses detalhes, sim ou não? Então, se a gente já começou vendo um anjo que sobe do sol nascente e ele carrega o selo do Deus vivo, eu preciso entender isso aí. Preciso ou não preciso? Precisamos urgentemente, de todo o nosso coração. Agora, olha esse texto, quem quiser anotar, Testemunhos para Ministro 444. Anota esse texto, gente, porque olha só. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou nascente do sol. Agora, olha o que está ali embaixo. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus. Então, preste atenção, primeira coisa. O anjo que carrega o selo do Deus vivo é o anjo mais poderoso que existe no céu. Tem gente falando aqui que é Jesus. Calma, devagar, vamos lá. Olha só, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade e a vida eterna. Agora olha só, queridos, é a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos, até que se realize essa obra, e até que ele ordene que os soltem. Então é a voz do mais elevado dos anjos, que diz assim: ei, segura aí! É o mais elevado de todos eles. Quem é? No registro celeste dos homens nobres, declarou... Agora olha só, isso está em Ciência do Bom Viver 379. No registro celeste dos homens nobres, declarou o Salvador que nenhum existe maior do que João Batista. A obra que lhe foi confiada não exigia somente energia física e resistência, mas as mais elevadas qualidades do espírito e da alma. Tão importante era exercitar o pequeno em hábitos sãos de vida para prepará-lo para essa obra, que o mais elevado dos anjos foi enviado com uma mensagem de instrução aos seus pais. Primeiro você viu que o mais elevado dos anjos é o que segura na mão o selo do Deus vivo. Mas esse mesmo que é o mais elevado apareceu para os pais de João Batista. Pergunta, quem apareceu para os pais de João Batista? Quem é o anjo do selamento, queridos? Vocês estão conseguindo perceber? Passa aí, passa aí. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhes: eu sou que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Lucas capítulo 1, versos 18 e 19. Por que ele é o mais elevado dos anjos, queridos? Quem era o mais elevado dos anjos, queridos, no céu? Lúcifer. Mas a Bíblia diz que aconteceu o que com Lúcifer? Desejou o lugar de Deus, foi expulso. No lugar dele, quem quiser anotar, desejar todas as nações, página 99. No lugar de Lúcifer, quem foi colocado? Esse daí. E é justamente ele, olha o que diz: o anjo Gabriel apresentou orientações especiais aos pais de João no tocante à temperança. Agora olha que interessante, eu vou passar cá embaixo, ó. Maravilhoso pensamento, que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Então, queridos, quem é esse anjo que você vê no Apocalipse capítulo 7? Todos entenderam isso claramente? O mais elevado dos anjos, é a ordem dele que diz assim, ó: segura os 4 ventos. Entendeu quem é? Então esse é o primeiro detalhe. Vamos continuar. Podemos continuar então? Ok, então nós já vimos isso aqui. Gabriel é o anjo poderoso do selamento. Agora, olha só. Vamos continuar aqui. Volta para Apocalipse capítulo 7. Vamos voltar para capítulo 7. Detalhe, gente. Isso aqui que nós estamos falando é para você detectar quem é esse que vai lá, ou dizer assim, ó, segurai, segurai. Quem já leu isso em Primeiros Escritos? Vocês já leram isso, né? Lembra que tem um anjo que sai e fala assim, ó, segurai, segurai, segurai. E aí o Espírito de Profecia fala assim, que ele tinha na mão alguma coisa que ele balançava. Mas ali não fala o que era. Você agora sabe o que é, sabe ou não sabe? Se você reparou, você já sabe o que é. Porque, olha que interessante, se você já entendeu o que é, você entendeu por que ele foi balançando? Quantos aqui já leram o livro Primeiros Escritos? Primeiros Escritos. Por que ele foi balançando? Porque quando os 4 anjos vissem de longe, ele já entendeu o que? Não acabou ainda. Entendeu? Por isso que Gabriel vai lá, ó,
Segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Mas também nós vamos ver que isso aqui também representa uma mensagem que o povo de Deus vai levar. Então, no sentido primário, o anjo que João vê ali na visão era quem? Gabriel. Mas essa obra também, ela representa mais coisa. Vamos ver isso mais à frente. Então veja só. Primeiro detalhe. Vamos continuar aqui em Apocalipse capítulo 7, verso 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quantos foram selados? 144. Esse não é nosso assunto agora de noite. Mas foram selados 144.000. Agora, passe aí, por favor, ainda nesse capítulo 7. E você vai ver lá no versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então veja só, aqui ele vê 144.000 selados, e depois ele vê a grande multidão. Correto? Correto? Ele vê os dois? Preste atenção no que você leu, olha só. Olha o verso 3, verso 2, verso 4. E ouvi o número dos selados. Então, quando ele vai falar dos selados, ele vê ou ouve o número? Ele ouve o número. Alguém falou para ele: João, são 144.000. A grande multidão, ele diz o quê? Eu vejo. E eu vejo um número que ninguém pode contar. Você percebe a diferença entre uma e outra? Mas esse não é nosso assunto agora de noite. A questão é, veja que os selados, o que acontece com os selados aqui? Olha o verso 4. Ouvi o número dos selados. Mas espera aí. Ok, Gabriel disse: olha, não solta os ventos até que a gente tenha selado todos eles. Mas que selo é esse? Vamos abrir aqui Apocalipse capítulo 14, que é importantíssimo isso aqui. Verso 1 diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Em suas testas tinham escrito o que na testa? O nome de seu pai. Então, o selo deles, eles são selados na testa. Só que a Bíblia diz que o que é que eles recebem na testa? O nome do Pai. Então, o selo de Deus está atrelado também ao quê? Ao nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Por que o nome do Pai? Aqui seria, digamos, né, o tetragrama hebraico: Yod, Re, Vav, Re, Yahweh, né? O tetragrama hebraico. Eles têm o nome dele na testa. Por que isso, queridos? Vamos continuar a leitura aqui. Nós vamos ver isso. Verso 3. O que eles faziam? Cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então veja que a Bíblia fala que esses selados, eles carregam em suas testas o nome do Pai. E o que representa isso? Nós vamos ver já já. Mas olha só, Comentário Bíblico Adventista, volume 4. Olha o que diz, aqui é uma citação do Espírito de Profecia, que diz: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas o que, queridos? A consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Então aqui a gente vai começar hoje falando sobre isso. O que é comum muitas vezes a gente ouvir por aí, por isso que é importante nós estudarmos detalhadamente. Você já ouviu alguma vez dizer assim: o selamento só vai começar depois do decreto? Selamento, você já viu aqui algum gráfico e o selamento está lá depois do decreto dominical? Mas vamos analisar detalhadamente aqui muita coisa, queridos. Primeiro ponto:
Quando o povo de Deus estiver selado, aí a sacudidura virá. Na realidade, o que aconteceu? Mas como assim já começou? Como assim? Primeiro vamos entender alguns detalhes. Então, a gente vai ver cada detalhe do porquê, para quê, quem não vai ser selado, tudo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto do selo do Deus vivo. O selo é a garantia de Deus quanto à perfeita segurança de seus escolhidos. Vamos ler esse texto aqui embaixo, de 1895. Olha só, o selo é a garantia de Deus quanto à perfeita segurança de seus escolhidos. O selamento indica que vocês são os escolhidos de Deus. Ele os considera propriedade sua. Como selados de Deus, somos a posse adquirida de Cristo, e ninguém nos arrancará de suas mãos. Então, qual é o propósito do selo? É para garantir, primeiramente, garantir a perfeita segurança de seus escolhidos. Será que os escolhidos de Deus vão precisar de segurança nos últimos dias? Com toda certeza. Lembra lá no povo do Egito, quando o anjo da destruição veio passar, o que Deus mandou fazer ao povo dele? Passar o sangue nos umbrais da porta. Digamos que algum israelita fala assim, eu não preciso disso não, besteira. Eu já sou israelita, eu venho de família israelita há 4, 5, 10, 15, 20 gerações, para que isso? Deus me conhece, Deus sabe do meu coração, eu erro de vez em quando, mas quando o anjo da destruição passasse, o que ia acontecer? Tchau. Se Deus disse, tem que ter, sim ou não? Porque se a pessoa, por que o sangue tinha que estar na porta? Porque o anjo tinha que passar aí e ver, o anjo tem que ver. Agora, desses últimos dias, vai acontecer a mesma coisa, queridos. A vassoura, já viu essa expressão que o Espírito de Profecia usa? A vassoura da destruição vai passar por todas as cidades. Umas vão sofrer mais do que outras. Mas quando essa vassoura da destruição passar, você precisa ter o selo do Deus vivo, porque se você não tiver o selo do Deus vivo, não importa quantos anos de igreja você tem. Não importa quanta linhagem adventista a sua família veio. Se você não tem o selo do Deus vivo, nós vamos ver mais detalhes ali do que vai acontecer. Então você entende a importância de ter o selo do Deus vivo nos últimos dias? Para a perfeita garantia da segurança. Então o selamento indica que vocês são os escolhidos de Deus. Como é que começa o processo do selamento? Isso aqui é importante. Vamos abrir Efésios capítulo 1. Vamos ler juntos aqui. Efésios capítulo 1. Vamos ver o que... Primeiro ponto. Uma grande tempestade vem aí. Somente estarão seguros os que têm o selo do Deus vivo. Então o selo do Deus vivo garante a segurança. Então quando os anjos passarem, aquele ali não toca. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos ver isso no Apocalipse também, em outro capítulo. Efésios capítulo 1, verso 12, diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então, queridos, nós não podemos confundir duas coisas aqui. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo sela você. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Ok? O verso 14 diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo, ele é aquele que sela o crente. O crente recebe o selo do Espírito Santo, dizendo, olha, aqui é propriedade de Cristo. Só que tem um detalhe. Nesses últimos dias, foi mostrado a João que havia um selo extremamente necessário para o povo de Deus. Então nós não podemos confundir essas duas situações. Todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus são selados com o Espírito Santo. Agora, o selo do Deus vivo, quantos João ouve que recebem esse selo? Você percebe que é uma coisa diferente aí? Nós vamos ver isso bem detalhadamente mais à frente. Então, o selo do Deus vivo apresentado em Apocalipse capítulo 7, ele tem uma função específica no contexto do tempo do fim.
Ok? Então, vamos continuar aqui para a gente poder compreender com mais detalhes. Ficou pequenininho aqui, mas eu vou ler. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, Maranata 2,46, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fome, pestilência, espada, nação se levantando contra nação, e o mundo inteiro estava em confusão. Bom, queridos, só para a gente lembrar aqui, quando a Bíblia diz que há 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, o que é que a Bíblia está dizendo com isso? O que significa esse símbolo dos ventos? Lá em Jeremias diz o quê? Ventos representam o que na Bíblia? Guerra. Então, quando os anjos estão apresentados na Bíblia segurando os 4 ventos, o que isso significa, queridos? A obra dos anjos em segurar a última grande guerra. Haverá uma chamada Terceira Guerra Mundial? Haverá a última guerra mundial, queridos. Todas as nações estarão envolvidas nessa última grande guerra. Vai ser um morticínio muito terrível. Milhões e milhões de almas vão morrer, queridos, ainda mais à frente. Haverá um morticínio geral de pessoas nesse mundo. O Apocalipse nos mostra isso. E o povo de Deus precisa ter o selo do Deus vivo para estar diante de tudo isso e permanecer firme de pé. É de extrema importância isso, queridos. Haverá um morticínio muito grande. Pessoas vão morrer aos milhares e aos milhares e aos milhares. Jesus disse que vai ser um tempo que nunca houve igual. Quantos aqui já estudaram a Primeira Guerra Mundial? Quantas mortes? Segunda Guerra Mundial, quantas milhões de mortes? Fora outras coisas, né? O massacre armênio que os turcos fizeram no passado. E tantos outros, Mao Tse Tung. Mas a Bíblia fala que nessa última grande angústia que nós iremos passar, nenhuma coisa nesse mundo já se igualou em toda a história. Você já viu os relatos da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, queridos? O que a igreja fazia naquele período? Você já ouviu falar no chamado a noite do massacre de São Bartolomeu? O que foi a noite de São Bartolomeu, queridos? Foi uma das noites mais sangrentas da história da humanidade. Eu não vou comentar o que era feito, né? Mas se você for ler no livro Grande Conflito, está lá escrito. Mas milhares, centenas e centenas de protestantes foram mortos. E quando depois que chegou o anúncio dessas mortes, quem lembra? Vocês lembram o que é que ele fez? Festejou de que forma? Soltando fogo. Soltaram até canhão. Queridos, o ser humano sem o Espírito Santo, ele é extremamente maligno. Nós vamos defrontar pessoas endemoniadas no mundo inteiro. E se eu e você não tivermos o selo do Deus vivo, nós seremos um deles. Nós vamos ver isso com mais detalhes aqui. Nós vamos ver no capítulo 14 de Apocalipse isso. Olha só, queridos. Então, preste atenção, quando Deus pediu lá no Egito que o povo passasse o sangue nos umbrais da porta, quando você fecha a porta, você está vendo o sangue? Você está dentro da casa, ó. Você está aqui dentro de casa, fechou a porta. Você passou o sangue lá. Quando você fecha, você vê o sangue? Então isso indica o quê? Porque o sangue era para quem ver? O anjo que passasse lá no Egito. O selo do Deus vivo, você consegue ver qual dos irmãos aqui já está selado? Não. Porque quem é que vê o selo? Anota aí, ó, Maranata 246, ó. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na frente do seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção, queridos. Da mesma forma como foi do Egito, o anjo destruidor voltará nesses últimos dias e passará, queridos, novamente pela terra. E não importa se você tem 30 milhões de anos de igreja, se este selo não for achado, você vai ser destruído da mesma forma como um pecador comum. Isso é muito sério, sim ou não? Sim. Isso é muito sério, queridos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje? Quando esse anjo passa, ó, a mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com a veste nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus.
Então, esse povo que está selado, eles são obedientes a todos os mandamentos. Por que eles são obedientes a todos os mandamentos, queridos? Porque, abra aí Isaías capítulo 8, verso 16. Vamos ler juntos aqui. Liga o testemunho e faz o que com a lei? Sela a lei no coração dos meus discípulos. Veja que aqui liga selamento com a lei de Deus. Agora veja só, 1 Escritos 58, agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme nossa vocação e eleição. Então veja, queridos, esse anjo que sai selando as pessoas, ele já está na terra. Nós vamos ver quando que ele começou essa obra, e nós vamos ver as características dos que vão receber esse sinal e os que não vão receber. Mas eu quero adiantar uma coisa que eu preciso falar isso. Existem pessoas agora, nessa noite, que andam sobre a terra, que já portam em suas testas o selo do Deus vivo. Você sabia disso? Quando uma pessoa é selada, ela só é selada quando acontece o que com ela? Quando ela está consolidada na verdade. Se você está aqui crendo hoje, vivendo, passa 2 meses, você já não vive mais, você estava consolidado? Não. Então, o selo só é colocado sobre quem está o quê? Arraigado, consolidado. Vou dar um exemplo. Se você planta uma árvore de manga, você sabe como é a raiz da árvore de manga? Uma mangueira, né? Você, alguma vez na história da humanidade, você acha que alguém que plantou um pé de manga e o pé está com 15 anos de idade, você acha que alguém em toda a história da humanidade que tem um pé de manga lá no quintal, você acha que a pessoa passa e fica assim, ai, deixa eu passar rápido aqui que pode ser que caia. Alguém faz isso, queridos? E por que a pessoa não faz isso? Porque ela sabe que a árvore está o quê? Bem consolidada. E algo que está consolidado se move facilmente? Para você tirar um pé de mangueira de um lugar, você tem que fazer o quê? Vamos dar alternativas para tirar um pé de mangueira do lugar. Você percebe que é algo assim extremamente difícil. Você pode até tirar, mas você percebe como é difícil. Então a ideia quando ele fala consolidação é isso, ó. Quando você já está consolidado de forma que você não pode mais ser abalado, aí você recebe o selo de Deus. Queridos, nós precisamos estar consolidados onde? Na verdade, na palavra. Aí vem aquela questão, né? Quantos de nós hoje estamos realmente consolidados, lendo diariamente a Bíblia e o Espírito de Profecia? Nós estamos indo para o mês de março. Mês de março. Quantos livros do Espírito de Profecia você já leu esse ano? Você já reparou, muitas vezes a gente pega um livro, primeiros escritos, aí você lê aqui e aí começa. Não, estou lendo, aí vai. Claro, cada um muitas vezes lê devagar, mas você vê que muitas vezes, por causa da nossa letargia, os livros estão aí há um tempão. A gente podendo ter uma oportunidade, nós estamos no Brasil, queridos. No Brasil não existe guerra. Existe problema no Brasil? Existe. Mas alguém está aqui com medo de chegar em casa e receber uma bomba dentro de casa? Não, queridos. Se é uma nação que Deus vai cobrar muito mais do que Ele cobra das outras, é o Brasil, dos adventistas no Brasil. Porque o Brasil é o país que mais tem adventistas no mundo. É o país que é mais abençoado por Deus nesse sentido. E ainda assim, olha a situação em que nosso país vive. E olha a situação da Igreja de Deus no Brasil. Vocês percebem essa realidade? Vocês percebem que no Brasil deveria acontecer uma chacoalhada muito mais terrível do Espírito Santo do que em outros países, por causa do povo de Deus, que tem um monte aqui no Brasil? Sim ou não? Mas qual é a condição do povo de Deus? Já quase não se fala no Espírito de profecia. Já quase não se crê no Espírito de profecia. Então essa é a nossa realidade, queridos. Mas nós vamos ver, e vocês vão ficar pasmos com a reunião que aconteceu lá no passado. Vou mostrar para vocês o que aconteceu. Mas então vocês percebem que uma pessoa que está consolidada é porque ela faz o que diariamente?
ela lê a Bíblia, ela lê o Espírito de Profecia, ela mantém uma vida de consagração, de oração, de jejum, de estudo da palavra, de tal forma que ela entende, se ela for chamada, pense consigo mesmo, se você fosse chamado hoje para estar diante de reis e governadores, e o adventismo estivesse dependendo da sua consagração, para que diante, imagine lá, né, esses grandes promotores, esses grandes juízes, chamasse você, uma causa aconteceu aí, que a igreja adventista gerou sei lá o quê, e você está lá diante deles, e você tem que dar a razão da fé adventista, e todo o adventismo do Brasil depende de você. Isso já aconteceu na história da igreja adventista. Você sabia que o adventismo já esteve praticamente nas mãos de um homem? Em 1888, queridos. Um pastor adventista do sétimo dia, que em 1888 foi colocado lá no Senado um projeto de lei. E esse projeto de lei dizia que os Estados Unidos precisariam de um dia de descanso. Uma Blue Law, exatamente. Só que, queridos, se os Estados Unidos aceitassem uma lei religiosa, o que iria acontecer, queridos? O que vai acontecer no futuro. Quando igreja e Estado se unem, o que acontece? Perseguição, morte e trevas sobre o mundo inteiro. Porque jamais igreja e Estado devem se unir, queridos. Igreja e Estado devem ser completamente antagônicos, não se deve unir as duas coisas. Porque em toda a história da humanidade, quando igreja e Estado caminharam juntos, quais são os relatos que a história nos deixa aí nos livros? Mortes aos milhões, sim ou não? Porque você coloca todas as leis em cima de uma pessoa. E em 1888, A.T. Jones esteve ali, e ele estava ali discursando em prol da liberdade religiosa, em prol do que nós acreditamos. E um homem, não foram 2, não foram 5, não foram 10, não foram 20, um homem conseguiu barrar uma lei que, se fosse aprovada lá, nós nem estaremos aqui agora. Tudo ia acontecer ali. Mas, queridos, agora imagine se fosse você hoje. Cada um de nós tem um tempo aqui de igreja, mas você percebe que mais cedo ou mais tarde nós seremos chamados a defrontar esse tipo de situação? Talvez nem diante de governadores, de reis, de juízes. Eu conheci um caso em que um casal, de adventistas foi dar um estudo bíblico. Chegou lá, era um casal, acho que de batistas, estavam lá, e eles simplesmente começaram a perguntar, só isso. Mas vocês adventistas creem assim, mas aqui está escrito isso, isso, isso. E a pessoa ficou meio assim, rapaz, não sei não. Eu vou dar um exemplo para vocês, para deixar de forma mais clara. Porque nós estamos falando de estar o quê? Consolidados na verdade. Eu vou dar um exemplo aqui na prática para a gente entender isso. Nós somos adventistas, sim ou não? Nós cremos que o povo de Deus nos últimos dias deve ter uma alimentação diferenciada? Nós cremos que isso é verdade? Sim ou não? Sim. Daniel na Babilônia comeu o quê? Água e... Ele bebeu água, né? E comeu o quê? Aí você vai dar um estudo bíblico para uma pessoa. Você não vai usar o Espírito de Profecia, vai? Você tem que mostrar tudo que você crê onde? Na Bíblia. E aí você vai dar um estudo bíblico e uma pessoa lhe faz a seguinte pergunta. Vamos abrir aqui no livro de 1 Timóteo. Rapidinho. Nós estamos falando de estar consolidados na verdade. Nós não vamos responder, nós vamos simplesmente deixar a pergunta no ar. 1 Timóteo. Eu estou falando de um caso real, inclusive, tá? Eu vou só citar aqui e vou comentar. Aí você vai dar o estudo bíblico e você começa a falar. Porque Daniel, ele esteve na Babilônia e foi ali, usou legumes e água e tal. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, vocês são uma seita. Essas coisas que vocês creem são heresia. E olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 4. Olha só, vamos ler aqui. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Continuando. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e fazendo o quê? Ordenando a abstinência. O que é abstinência, queridos? Parar de usar. É ou não é? Ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ah, mas o adventista fala que não pode comer carne de porco, que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, mas aqui está dizendo que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pronto. E aí o que acontece? Você não está nem diante de reis, nem diante de governadores, simplesmente de uma pessoa que está trazendo um questionamento, porque ela não consegue coadunar a doutrina adventista quando ela lê esse texto aqui. Qual o resultado que se vê muitas vezes? Eu já soube de casos de pessoas que saíram da igreja com questionamentos simples. Esse texto é difícil de se responder, queridos. O que é que Paulo disse para Timóteo? Timóteo, procure apresentar-te o quê? Obreiro aprovado. Maneja bem a palavra O que é manejar bem a palavra da verdade, queridos? É você saber. É por mais que a pessoa pergunte e diz, olha, isso aqui significa isso e isso, vamos para tal texto, um pouco aqui, um pouco ali, você vai lá, volta cá, vai lá, volta cá, para a pessoa poder entender. Isso é chamado de consolidação na verdade. E você vai perceber por que você tem que estar consolidado, porque é todo o grande conflito que está em jogo em cima disso, queridos. Eu estou falando só de um ponto, né, que é a reforma de saúde, que os adventistas falam. A terceira mensagem angélica, ela envolve a reforma do sábado, a guarda do sábado. E quando você vai apresentar o sábado diante do mundo, o que é que as pessoas dizem? Não, mas se eu guardar o sábado, eu não vou, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que minha família vai ser sustentada? Não, mas a Bíblia fala que um jejum é igual todos os dias. Vocês entendem, queridos? E se nós não estivermos firmes na verdade, é capaz de muitos de nós nos afastarmos. Vocês entendem o que é consolidação na verdade na prática, então? Não é só isso, é você compreender nas Escrituras, mas é também você estar consolidado na vida. Porque ela diz aqui, ó, tanto intelectual como espiritualmente. Ou seja, intelectual está relacionado ao quê? O seu raciocínio, ele consegue tirar os textos bíblicos aqui, ó. Isso aqui significa isso, vamos para tal texto, vamos fazer, vamos acontecer. Isso é o quê? Intelecto. Ou seja, você é um obreiro aprovado na Bíblia. Você consegue dar a razão da sua fé na Bíblia. Agora, espiritualmente é outra coisa. O que é espiritualmente? Tem pessoas que podem chegar e explicar para você a reforma de saúde na Bíblia, mas não vive a reforma de saúde. Essa pessoa pode ser selada? Não. Não basta. Então veja que tem que ter duas coisas. Você tem que estar consolidado intelectualmente, ou seja, você tem que saber dar a razão da sua fé. Queridos, quando nós formos ver as consequências disso, eu vou falar antes de ler, mas a gente vai ler esse texto. Ela diz que haverá governadores, preste bem atenção nisso, pessoas da alta cúpula do governo, que só vão ter acesso a essas verdades, porque vai ter um de entre nós aqui, que na perseguição vai ser levado diante deles. E quando a gente começar a falar, o Espírito de Profecia fala assim, ó, eles vão ouvir pela primeira vez, se converterão e se unirão ao povo de Deus para finalizar a obra. Você já pensou o presidente do Brasil hoje? Que muitos, até mesmo adventistas, né? Não quero nem ouvir. Mas você já parou para pensar que qualquer pessoa, presidente, governador, qualquer pessoa, independente se é direita, se é esquerda, nós não somos nem de direita nem de esquerda, a gente é do alto. Amém por isso. Nós não temos partido nessa terra, queridos. Então, você já parou para pensar que seja presidente X, Y, direita, esquerda, ele precisa ouvir a mensagem que você tem para dar para ele? Sua parte é orar por ele. Não ter raiva, não ficar falando mal dele, porque ele fez isso.
você já parou para pensar que a maior corrupção que impede a volta de Jesus não tem nada a ver com a política brasileira? Quem tem o poder de fato de avançar a volta de Jesus? Eu e você. Essa é a corrupção que os anjos mais ficam abismados em ver. Será que o anjo fica abismado em ver corrupção na política? Nem os seres humanos estão mais. A maior corrupção que Deus fica abismado é comigo e com você, que temos acesso a toda essa verdade aqui. Vocês entenderam então o que é estar consolidado na verdade, tanto intelectual como espiritualmente? Ou seja, você consegue explicar o que você crê na Bíblia, mesmo que pessoas sejam contradizentes e apresentem várias coisas para poder mostrar que aquilo é um erro, você vai conseguir pela palavra de Deus mostrar, olha, a verdade é essa, está escrito assim, 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 isso aqui está escrito assim, o contexto diz isso, quando ele falou isso aqui, volta um pouquinho para você ver, ó, esse é o contexto geral, é isso que significa essa palavra, e assim vai. E você demonstra isso na vida. Uma pessoa assim, queridos, pode ser demovida da sua fé? Não. Ela está arraigada tanto intelectual como espiritualmente. Então, queridos, veja que coisa importante isso. Agora, olha só. Por enquanto, os 4 ventos, o que são os 4 ventos? Representam a todas as partes do mundo, os 4 pontos, né? Os ventos significa guerra, ou seja, os anjos estão segurando a última grande guerra. Enquanto essa última grande guerra não vem, que a gente vai falar sobre ela na palestra sobre o Armagedon. Enquanto essa última guerra não vem, olha só, eles estão segurando até que os servos de Deus sejam o quê? Assinalados na fronte. Então, ou seja, depois disso, os poderes da terra arregimentarão suas forças para a última grande batalha. Quão cuidadosamente deveríamos aproveitar o pequeno período restante de nosso tempo de graça. Está iminente o tempo em que haverá aflição que bálsamo algum humano poderá curar. Anjos sentinelas estão agora retendo os 4 ventos, para que não soprem antes que os servos de Deus sejam assinalados na fronte, mas quando Deus ordenar aos seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de luta que pena alguma pode descrever. Quando a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial, as pessoas não conseguiram descrever como foi a Primeira Guerra? A Segunda Guerra? Eles dão detalhes, olha, aconteceu isso, as pessoas eram colocadas na câmara de gás e elas morriam, é ou não é? Mas imagine uma luta tal que nem Pena consegue descrever essa luta. Você já parou para pensar nisso? Então, para que a gente esteja seguro nesse período, e detalhe, queridos, anota aí, por favor, a mensagem do terceiro anjo, capítulo 4, lê esse capítulo todo depois, por favor, de 1893. Ali diz, usando até o livro Grande Conflito, que até hoje Satanás não tem acesso, preste atenção nisso, está no Grande Conflito isso, Satanás ainda não tem acesso a todos os elementos da natureza. Preste atenção nisso. Satanás, ele tem levado os homens a estudar. E lá acho que é na página 588, se eu não me engano, diz que Satanás estuda os laboratórios da natureza. E até onde Deus permite, ele está atuando. Vírus, pandemias, epidemias. A gente está vendo isso no mundo ou não está vendo? Mas você está vendo assim, ó, começa aqui, se espalha daqui a pouco para lá, aí daqui a pouco chega em outro lugar, é ou não é? Não é assim? Mas sabe por que isso, queridos? Anota aí, eu acho que eu não tenho esse texto aqui, Manuscript Release, volume 5, agora a página eu esqueci. Diz que Deus envia seres para este mundo, para afastar a pestilência. Quando Satanás consegue descobrir, por exemplo, algum tipo de pestilência que é muito mortal, Deus, pela misericórdia, manda os seus anjos e seres, até dos mundos não caídos, está escrito isso lá, para afastar a pestilência. Porque os 4 ventos ainda estão sendo segurados. Porém, queridos, quando terminar o selamento do povo de Deus, Satanás vai ter acesso a todos os elementos da natureza. E quando ele tiver acesso a todos os elementos da natureza, qualquer parte do mundo, qualquer parte que você ficar, o ar vai estar cheio de um completo miasma. O ar vai estar completamente cheio das maiores e piores doenças que você imaginar. Por isso que Deus levantou a chamada reforma de saúde. Para que o povo de Deus não dependa de invenções humanas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por isso que Deus levantou. Aí, digamos que você diga, mas eu não preciso de reforma de saúde.
O tempo dirá, queridos. O Espírito de Profecia diz isso. O tempo dirá a todos. Então, quando a vassoura da destruição começar a passar no mundo, queridos, não haverá escapatória. Só vai ter a cobertura do Deus Todo-Poderoso quem tiver o nome de Deus em sua testa. E nós já vimos que na prática significa o quê? Está intelectualmente e espiritualmente pronto. Vocês percebem que a gente tem que tirar agora mais tempo para estudar a palavra de Deus do que nós temos tirado, para estudar os livros do Espírito de Profecia do que a gente tem feito, para meditar, para orar do que a gente tem feito, queridos? Quantos estão dispostos a fazer isso em nome de Jesus? É dia hoje. Porque ninguém sabe até que dia nós teremos esse tempo de graça. Há pessoas sendo seladas até hoje. Olha só. Vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. O terceiro anjo é o mesmo anjo que sela. Você já sabe quem é. Ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver totalmente a atenção toda. O terceiro anjo está unindo-os ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo, e esses devem mover-se unidos com ele. Agora, nós vamos falar ainda sobre chuva serôdia, mas qual é a relação entre chuva serôdia e selamento? Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Antes que o selamento termine, o povo vai receber a chuva serôdia. Vocês entenderam isso? Está lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 111. Vamos entender agora primeiro, quem vai receber? Aqui, queridos, eu peço que vocês prestem atenção e anotem todos esses textos. E aí a gente vai falar quem vai e quem não vai. Quem vai receber o selo de Deus? Vamos ver aqui. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo, onde? Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ler aqui de novo o livro de Efésios. Volta aí para Efésios capítulo 1. E você vai ver que isso tem relação direta com o selo do Espírito Santo também. Por quê? Olha só, Efésios capítulo 1. Lembra que nós lemos no verso 13 que quando nós cremos somos selados com o Espírito Santo da promessa? Todos lembram disso? Efésios 1, 13. Mas volte um pouquinho aí para o capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê, queridos? Então você foi escolhido por Deus para que você fosse o quê? Santo, irrepreensível. Percebe, queridos? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, olha o que a Bíblia está mostrando. Para que você foi eleito? Para que você foi escolhido? Para ser santo e irrepreensível. Porque Deus quer demonstrar isso diante do mundo todo. Por isso que também no selo do Deus vivo só recebe quem possui uma semelhança com Cristo no caráter. Por quê? Porque quando você foi selado com o Espírito Santo, você foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Quando você vive dessa forma, você vai receber também o selo do Deus vivo. Isso está em Cuidado de Deus 369. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Muitos não receberão o selo de Deus porque não guardam os seus mandamentos, nem produzem os frutos da justiça. Então, para receber o selo de Deus, a Bíblia diz em Isaías 8,16, que o que é que deve ser selado em nós? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um padrão de vida do povo de Deus, ok? Então isso é importante. Olha só, a grande multidão dos cristãos professos deparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Eles não têm na testa o selo do Deus vivo. Sendo mornos e indiferentes, eles desonram muito mais a Deus do que o descrente confesso. Tateiam nas trevas quando deveriam estar andando na luz meridiana da palavra, sob a orientação de alguém que nunca erra. Queridos, olha o que ela está dizendo. Vai ter gente que vai ficar desapontado lá naquele grande dia. Porque vai chegar um momento que vai perceber que não está selado. Tem gente hoje que praticamente pensa que é uma obrigação ser selado. Por quê? Porque cumpre os requisitos
físicos. Eu deixei de comer isso, eu deixei de comer aquilo, eu me mudei de local geográfico, não mato, não roubo, não fumo, não cheiro. Sou um bom cristão. Mas vão ter um amargo desapontamento, por quê? Porque são mornos. São mornos. E apesar de acharem que devem receber o selo, muito tarde vão perceber que não tem na testa o selo do Deus vivo. Agora é o tempo de prepararmos. Agora ou depois do decreto, queridos? Agora é o tempo de prepararmos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Vocês percebem o grau de santidade que é exigido e que Cristo está disposto a fazer em mim e em você quando Ele vem habitar em nós? Por mais que eu mudei, seja lá o que for fisicamente, mas imagine que eu chego para o Igor: Igor, eu te amo tanto, você é meu irmão, mas por trás eu estou acabando com o Igor. Uma pessoa de língua falsa e coração enganoso vai receber o selo de Deus? Nunca. Nunca, não importa o que ela fale, não importa o que ela professe ser, nunca vai receber. Então, queridos, todos os que recebem o selo devem ser o que diante de Deus? Imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Agora que vem um dos pontos que eu acho que talvez seja o mais difícil para todos. Queridos, vamos abrir Ezequiel capítulo 9. Talvez esse ponto aqui é o que mais vai estremecer o coração de cada um de nós agora. Por quê? Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, verso 1. Diz assim, ó: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. É a mesma visão que João vai ter lá no Apocalipse, mas vamos continuar, verso 2. E eis que vinham, quantos homens, queridos? 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor, aqui é o Senhor dizendo para ele, ó: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vamos parar aqui. Aqui já tem um outro elemento. Nós vimos que quem recebe o selo de Deus na testa é quem se assemelha a Cristo no caráter. Que não é impuro, não é cobiçoso, não é falso, não fica falando mal. Só que aqui tem outro detalhe aqui. Deus mandou selar quem fazia o que, queridos? Suspirava e gemia pelas abominações que se cometiam no meio de onde? Do povo de Deus. Todos entenderam isso? Eles suspiram e gemem. Agora vamos ler isso aqui, Maranata 2,4,3. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pelo pecado de um irmão? Não é mais fácil chegar para o outro irmão e descascar o irmão? Não é mais fácil isso? É mais fácil. Mas qual foi a última vez que a gente se inclinou diante de Deus e chorou pelos pecados de outros? Se a gente não faz isso, nós estamos fora. Vocês entendem isso, queridos? Hoje você vai encontrar, você pode sair em qualquer igreja adventista, em qualquer grupo da verdade presente, você vai encontrar pessoas dispostas a falar mal de quem você quiser. Mas onde estão aqueles que estão dispostos a orar pelo irmão? Onde estão? Você vai encontrar em qualquer grupo da verdade presente, em qualquer
igreja, você vai encontrar pessoas que estão dispostas a se unir em grupos para falar mal de pessoas. Vão ou não vão? Vão. Você vai encontrar isso em qualquer lugar. Mas onde é que você já viu gente se unindo para chorar? Você já viu isso? Você está fazendo isso? Se essa é uma condição, se o anjo passasse aqui agora de noite, e hoje fosse o último dia do selamento, e ele só vai selar quem chora sobre os pecados dos outros, está escrito. Vocês entendem, queridos, como é a obra que precisa ser feita no meu e no seu coração? De acusadores o mundo está cheio, queridos. Agora, de intercessores, o mundo está necessitado. São poucos os intercessores. São poucos os que se colocam, como a Bíblia fala, na brecha. O que é que se coloca na brecha? Você está vendo que o irmão está andando por um caminho que ele vai se perder. O que é que você tem que fazer pelo irmão? Você tem que orar. Você não tem que ficar comentando para A, para B, para C, para D, para E. É isso que se faz no povo em geral, queridos. Você precisa orar. Você precisa clamar, jejuar, chorar. Nós precisamos fazer isso. Nós não temos feito isso, queridos. Então, essa classe que não chora é tão fácil. Nossa, olha o que está acontecendo na igreja. Nossa, olha que absurdo, pastor fulano adulterou. Ih, também com a teologia que prega. Você foi chamado para isso? Você foi chamado para trás, passando pelo WhatsApp, vídeo de pastor de fulano que adulterou? É para isso que você é chamado? Não, você está fora. Completamente fora. Porque pastor fulano, Beltrano, olha só que absurdo, não sei o quê. São esses que vão receber o selo de Deus? Nunca na história desse mundo, queridos. Porque os anjos olham e falam assim, rapaz, foi isso que tirou o diabo daqui. Eu não quero essa pessoa aqui no céu. Não quero. Ainda existe graça. Você está vendo as condições. E essas condições serão preenchidas quando Cristo habitar em nossa alma perfeitamente. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu estou completamente longe. E louvado seja Deus, porque isso é verdade. Mas existe esperança. E nós vamos ver isso aqui ainda. Mas se nós não soubermos dessas condições, a gente vai viver nossa vida assim, ó, como se nada estivesse acontecendo. Como se o anjo não estivesse passando. E a gente vai sair falando, porque isso, porque aquilo outro, tal, sem entender que nós estamos vivendo em um tempo de selamento, sem o selo de Deus na testa. E se Deus terminar a obra, estamos fora. Eu não quero estar fora. Então ela continua dizendo, nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade. Entendeu? Ó, veja que existem pessoas que até ensinam. Lembra que a gente viu que a consolidação era de duas formas? Intelectual, no intelecto você ensina. Mas precisa ser além do intelectual, tem que ser o quê? Espiritualmente. Você pode pegar o ouvindo a voz de Deus e dar estudo para qualquer pessoa, pode ou não pode? Às vezes você nem convertido você pode dar estudo, pode ou não pode? Pode. Você pega o texto, vamos lá. Primeiro estudo, a Bíblia Sagrada, João 17:17. Você pode ou não pode fazer isso? Pode. Vivendo em pecado. Pode ou não pode? Pode. Mas, para ser selado, tem que estar além do intelectual, tem que estar como? No espiritual. Isso é de extrema importância. Agora vamos lá. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram o quê? As obras correspondentes. Quando vier este tempo de angústia, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Esses poucos remanescentes, incapazes de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra, arregimentado pelas forças do dragão, fazem de Deus a sua defesa. Uau! Olha isso. Outra coisa agora. Quem é que recebe o selo? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo. Serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqui é um ponto importante da gente comentar. 3 coisas devem ser vencidas: o mundo, a carne e o diabo. Isso traz uma coisa importante aqui, queridos. O diabo não é o responsável por muitas coisas. Você não precisa vencer só o diabo, não.
é o mundo, a carne e o diabo. Por exemplo, eu chego para a irmã aqui e digo assim: ah, irmã, porque a senhora é isso, 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 isso. A irmã ouve, aí me dá um tapa no rosto. Foi o diabo? Se o diabo tivesse de férias no Alasca, ia mudar alguma coisa? Se alguém falou uma coisa que eu não gostei, eu me irrito, me iro. Ah! Me diga uma coisa: o diabo é responsável pela sua ira? Não. Quem é o culpado dessa ira? A sua carne. Vocês entendem a diferença entre mundo, carne e diabo? Existem coisas que são atuações diretas do diabo, existem coisas que são atuações diretas do mundo, mas existe coisa, queridos, que é a sua carne. O máximo que o diabo pode fazer, ele pode fazer o quê? Tentar, ele pode criar uma situação, mas a resposta de dentro do coração é do diabo? É de quem você alimenta, se é a carne ou o espírito. Se você venceu seu temperamento diabólico, se você venceu sua reatividade, se você venceu os maus pensamentos, se você venceu o hábito de ficar pensando mal de gente, se você venceu o hábito de ficar pensando coisa ruim, se você venceu o hábito de ficar pensando pornografia, se você venceu isso, você venceu uma etapa. Qual é a etapa? Você venceu a carne. Mas você também tem ainda para vencer o mundo e o diabo. Porém, queridos, existe uma coisa maravilhosa. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé na palavra de Deus traz vitória sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Deus seja louvado por isso, queridos. Olha só, será este selo colocado sobre o que tem mente impura? O profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta: corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. O que é uma pessoa impura e profana? Por exemplo, quem é na Bíblia chamado de profano? Você vai lembrar disso. Quem aqui é chamado de profano? Esaú era profano. E por que era profano? Porque quando ele estava com fome, por que ele é relatado como um profano? Porque quando ele estava com fome, o que foi que aconteceu? Quando ele viu lá o guisado, ele pensou o quê? Para que minha primogenitura não vai servir de nada? Ele tinha mais garra, mais gana pelas coisas físicas, materiais, do que as espirituais. As espirituais eles tinham em pouca conta. Profano. Somos nós profanos? Dá mais tempo para as coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus do que para as coisas de Deus. Mas, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: todo profano vai ter uma desculpa. Todo profano, todo impuro vai ter uma desculpa, todo adúltero vai ter uma desculpa, toda pessoa que cobiça vai ter uma desculpa. Vai ou não vai? E isso é uma coisa que nós devemos vencer, porque é a nossa carne. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, uma das primeiras reformas que eu preciso é na reforma do meu tempo. Porque normalmente a gente diz assim: mas eu não tenho tempo. Mas espera aí, olha a hora que a gente vai dormir muitas vezes. E a gente já acorda já em cima da hora. Se houvesse uma reforma de talvez, em vez de comer 3 refeições, comer 2, ou a terceira ser mais leve e mais cedo, talvez só essa pequena coisa já mudaria tudo. É ou não é? Então, cada um de nós precisamos analisar. O que eu estou mostrando aqui são as condições do selamento, mas todas essas condições, quando Cristo habita na alma, elas serão 100% feitas na sua vida, queridos. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre o seguinte. Hoje é muito comum a gente ouvir falar que o selamento é depois do decreto. Por quê? Porque a gente lê esse texto aqui, aí eu quero ler junto com vocês. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de prepararmos. Muitas vezes a gente vê esse trecho e a gente cria uma teologia do tempo do fim em cima dessa frase.
Quando sair o decreto e o selo for aplicado, então, aí, ó, tá vendo? Quando sair o decreto, e a gente diz que é o decreto dominical, a gente fala assim, ó, quando sair o decreto e o selo for aplicado, o caráter vai permanecer puro. Então, o selo vem depois do decreto. Eu não vou entrar nisso hoje. Eu só vou ler um outro texto para vocês verem como é importante a gente estudar o Espírito de Profecia nesses últimos dias. Olha esse texto, queridos. Isso aqui eu peço que você anote. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 62. Aqui, essa parte do volume 1, são respostas que Ellen White dá a perguntas que fizeram sobre afirmações que ela já tinha feito antes. E aí, houve uma polêmica na época de Ellen White. E a polêmica foi porque ela soltou um texto que dizia o seguinte, ó, houve uma reunião que só algumas pessoas foram chamadas. Imagine o seguinte, vamos pegar um grupo de 20 pessoas. Aí eu chego assim, ó, vem a senhora, você, o senhor, 7 pessoas. Aí os 20 ficam aqui dentro, eu digo, ó, vamos aqui rapidinho, vamos aqui numa sala aqui, só para a gente fazer uma reunião. Aí a gente faz a reunião e tal, quando eu saio, aí eu falo assim, ó, gente, perdão aí que eu não pude chamar todo mundo, porque essa reunião era só para quem tem o selo do Deus vivo. Mas como isso? Se o selo do Deus vivo só vem depois do decreto? Essa foi uma das polêmicas que deu na época de Ellen White, porque olha só, olha o que ela afirmou, queridos, na reunião. Bem, louvado seja o Senhor, irmãos e irmãs. Esta é uma reunião extraordinária. Extraordinária não é no sentido de uau, é no sentido de extraordinário. Ordinário é comum, extraordinário, ou seja, fora do comum. É uma reunião que não tem sempre. Esta é uma reunião extraordinária para quem? Para os que têm o selo do Deus vivo. Ela ficou feliz porque ela estava em uma reunião só com gente que já tinha na testa o selo de Deus. Vocês entendem isso, queridos? Aí ela vai e responde, porque perguntaram, como assim? Já tem gente com o selo de Deus hoje em dia? Aí ela diz, olha, não há nisto nada que não sustentemos ainda. Referências a nossas obras publicadas mostrarão nossa crença de que os vivos justos receberão o selo de Deus antes do fim da graça, também que eles fruirão honras especiais no reino de Deus. Ela diz, lê meus outros escritos que você vai ver que o que eu acabei de falar não está sendo incoerente em nada. Já tem pessoas que portam em suas testas o selo do Deus vivo. O que isso significa? Tem gente andando no mundo aqui, queridos, que chora pelos seus próprios pecados, que chora pelos pecados dos outros, que são semelhantes a Cristo no caráter, que guardam a lei de Deus em sua completude. Essas pessoas andam por aí, queridos, na terra com o selo do Deus vivo. Já é um privilégio meu e seu. Já venceram o pecado hoje. Uau! Meu Deus do céu! Olha só, olha essa passagem. Aqui eu vou explicar amanhã, né? Mas olha só, eu quero ler isso aqui para a gente poder ver. Olha esse texto, queridos. Ela escreveu naquela época, olha o que ela disse. Em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade. Mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. 90 anos de idade, cresceram, não sei se cresceram na igreja, não sei, mas imagine, 90 anos de idade, você olha para o velhinho e vê Cristo no velhinho. Oh meu filho, vem cá, bora orar. Um velhinho de 90 anos já reflete Cristo, é manso, humilde, temperante, consolidado no intelecto. Vocês entendem que nós estamos nesse tempo e às vezes a gente está perdendo tempo com coisas triviais, coisas do mundo, assistindo coisa que não tem nada a ver, videozinho no YouTube. Não, eu não assisto nem jornal. A gente fala assim, não tenho nem televisão, nem assisto nem jornal, mas e o YouTube? E o Facebook? E o Instagram? E os videozinhos que não tem nada? E os vídeos sobre política? E o tempo vai passando, e o anjo vai passando, e você sabe que tem um momento que ele passa por cima de cada pessoa. Nós vamos ler isso. E o Espírito de você fala assim, ó, queira Deus que Ele não passe por cima de nós e nós sejamos achados em falta. Queridos, vocês percebem que já estamos num tempo onde nós podemos ser selados a qualquer momento.
Que Deus nos dê a graça em nome de Jesus, para que a gente possa ter poder sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos defeitos, e que em nome de Jesus, ninguém aqui, queridos, porque no tempo da angústia ninguém vai ver ninguém aqui, mas que no tempo da angústia nós sejamos achados limpos, consolidados na verdade. E o que é a verdade? Tua palavra é a verdade. Consolidação intelectual e espiritual. E em nome de Jesus, que a gente consiga viver isso todos os dias. Todos os dias. Que Deus opere esse milagre em nossa vida em nome de Jesus.